Imagine estar no auge do seu poder, cercado por riquezas incontáveis, admirado pelo mundo inteiro por sua inteligência e capacidade de governar. Agora imagine que pouco a pouco suas próprias decisões começassem a destruir tudo o que construiu. Esse foi o destino do rei Salomão, o homem mais sábio da história, mas que nos seus últimos dias colheu o fruto amargo de seus próprios erros. O que aconteceu com ele, como o reinado glorioso se tornou um legado de arrependimento e, mais importante, que lição podemos tirar disso para a nossa própria vida. No vídeo de hoje você vai descobrir os últimos dias da vida do rei Salomão, uma história cheia de reviravolta, escolhas erradas e um final surpreendente. Mas atenção, há uma verdade oculta nessa história que pode mudar sua maneira de enxergar o sucesso e a vida. E então fique comigo até o final. Desde o momento em que assumiu o trono, Salomão já mostrava um diferencial que tornaria único entre todos os reis de Israel. Diferente de outros governantes, ele não pediu riqueza, poder ou exército mais forte. Ele pediu sabedoria e Deus não apenas atendeu a esse pedido, mas também lhe deu riqueza, prestígio e um reinado de paz. Sobre o seu governo, Israel prosperou como nunca antes. O Templo de Jerusalém foi construído como uma grandiosa impressionante, a ponto de reis e rainhas de outras nações virem de longe apenas para contemplar sua obra. A rainha de Sabá, por exemplo, ficou impressionada não apenas com a riqueza de Salomão, mas principalmente com a sua sabedoria. Sua fama se espalhou pelo mundo e muitos o consideravam um homem imbatível. Mas algo começou a mudar. Pequenas decisões que pareciam insignificantes começaram a moldar um destino sombrio. No início era apenas uma aliança política, casamento estratégico com princesas de outras nações para fortalecer seu império, mas sem perceber essas mulheres trouxeram consigo seus deuses e seus costumes, e pouco a pouco Salomão começou a ceder. De um homem completamente fiel a Deus, ele passou a permitir templos pagãos dentro de Israel, depois passou a frequentá-lo. Quando percebeu que já adorava outros deuses, mas isso não foi tudo, seu desejo por riqueza crescendo a ponto de impor pesados tributos sobre o próprio povo, homens trabalhavam exaustivamente para manter sua opulência. As terras eram exploradas ao máximo, e a insatisfação começou a crescer entre os israelitas. O profeta tentara alertar, mas Salomão, agora cercado por bajuladores, ignorava qualquer conselho. E assim o rei mais sábio do mundo começou a construir sua própria ruína. Os últimos anos de Salomão foram marcados por um império insuportável. O homem antes que tinha tudo, agora se via cada vez mais cercado por ameaças. A insatisfação do povo cresceu a ponto de rebeliões começarem a surgir. Jeroboão, um jovem oficial talentoso, se tornou um símbolo de resistência contra o governo opressor de Salomão. E então veio a sentença de Deus por causa de sua desobediência. O reino seria dividido após sua morte. As palavras do profeta Ais foram como um golpe final. O reino de Israel, que havia sido unificado por Davi, seu pai, agora se despedaçaria. Salomão, já envelhecido, começou a perceber que tudo que construiu estava prestes a desmoronar. Seus tesouros, sua glória e seu reinado, nada disso importava mais. E foi nesse momento que ele escreveu algumas das palavras mais profundas da Bíblia. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele entendeu tarde demais que o verdadeiro significado da vida não estava nas riquezas, no poder ou na fama, mas sim em viver de acordo com a vontade de Deus. Mas como um rei tão sábio caiu tão profundamente, o segredo está nas pequenas decisões. No início, Salomão acreditava que estava no controle. Ele fazia aliança política com outros reinos, justificando que isso garantia a paz. Aceitava os costumes pagãos de suas esposas estrangeiras, pensando que isso não afetaria sua fé. Permitindo a idolatria, ele acreditava que poderia continuar adorando a Deus ao mesmo tempo. Mas cada pequena concessão foi enfraquecendo sua devoção. No final, ele já não distinguia o certo do errado. Isso nos ensina uma verdade poderosa. A ruína não vem de uma grande queda repentina, mas de pequenos passos na direção errada. Outro fato crucial na decadência de Salomão foi a ganância. No auge do poder, ele começou a acumular riqueza de maneira desenfreada. O povo de Israel, que antes admirava, passou a vê-lo como um tirano. Tributos pesados foram impostos para sustentar sua extravagância. O templo de Deus era expelido, mas o próprio palácio de Salomão era ainda maior. Ele construiu riqueza, fortaleza, aumentou seu exército e investiu em luxo enquanto seu povo sofria. Com o tempo, a revolta começou a ferver. A insatisfação crescia, mas Salomão ignorava os sinais. Ele acreditava que era inabalável,
mas ninguém é inabalável diante de Deus. Nos seus últimos dias, Salomão se viu sozinho. Aquele que foi um rei admirado por sua sabedoria, agora era um homem assombrado. O que antes lhe trazia prazer, agora era apenas um peso. Seus muitos casamentos não lhe trouxeram felicidades. Sua riqueza não lhe trouxeram paz. Seu poder não lhe trouxeram segurança. E então ele escreveu o livro de Eclesiastes, onde refletiu sobre tudo o que viveu. Ali ele não se apresenta como um rei glorioso de Israel, mas como um homem que aprendeu de maneira mais dolorosa possível que tudo no mundo é passageiro. A grande lição dessa história é que nenhum sucesso pode substituir uma vida vivida em obediência a Deus. Salomão teve tudo, mas perdeu a essência, seus erros ecoaram por gerações e seu reino terminou com a profecia de seu império seria dividido. De fato, após a sua morte, seu filho Roboão herdou o trono e devido à sua imprudência, o reino seria dividido em dois, Israel e Judá. O que antes era uma nação forte, agora se tornava frágil e vulnerável. O que Salomão construiu com sua sabedoria, destruiu com as suas próprias mãos. E agora eu te pergunto, será que estamos cometendo os mesmos erros de Salomão? Será que estamos confiando mais nas nossas próprias forças do que na vontade de Deus? Será que estamos nos desviando aos poucos sem perceber? A história de Salomão não é apenas um relato antigo, mas um espelho para todos nós. E essa história também nos lembra que não basta apenas começar bem, é preciso também terminar bem. Não basta ter sabedoria, é preciso aplicá-la com obediência. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte da história de Salomão mais te impactou? E eu quero saber sua opinião. E se você quer continuar aprendendo com as histórias mais impressionantes da Bíblia, assista esse vídeo que está aparecendo na tela agora. Eu tenho a certeza de que ele vai te surpreender.